CF Moto Ibex 450 por R$ 34.990, preço final ao consumidor. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é exatamente isso que eu falei para vocês. CF Moto Ibex 450 por R$ 34.990, pessoal, é isso aí. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que a Podium é a concessionária número 1 em Hauju, Suzuki e Zontes, aqui do estado de São Paulo. E ela está localizada em 2 endereços para melhor lhe atender, sendo no Canindé, na Avenida Cruzeiro do Sul 178, pertinho do terminal rodoviário Tietê, e também na Lapa, na Rua Clélia 1953, em frente ao Hospital Sorocabano. Podium, a número 1 em Hauju, Suzuki e Zontes, aqui do estado de São Paulo. Lembrando, tá, pessoal? Eles devem ter lá ainda mais uma ou duas unidades apenas da GK350 na cor prata por somente R$ 28.720, se falar que é do meu canal. Moto 0 km e o melhor, eles aceitam na Podium a sua moto como forma de pagamento. Podium, a número 1. Bem, pessoal, vamos lá. E antes que alguém venha aqui dizer que esse vídeo é clickbait, eu quero dizer que não é clickbait. Até mesmo que eu não faço clickbait. Eu elevei o clickbait à 9ª potência, tanto que eu denomino de Rickbait. Mas não é o caso desse vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo aqui é para a gente bater um papo e discutir um pouco a respeito da CF Motos 450, o preço da Ibex 450. Moto essa que será lançado no primeiro semestre, e já eu vou fazer aqui uma nota, né, de errata minha, calma aí, mas vai ser lançado nesse primeiro semestre. E desde o Festival Interlagos, quando ela foi apresentada, vem sendo especulado ou foi especificado que essa moto ficaria na casa dos R$ 40 mil. E se você entrar hoje em qualquer site que fala sobre o preço dela, vai estar falando a mesma coisa, vai chegar na casa dos R$ 40 mil. Dada essa informação, eu cheguei à conclusão, pesquisando aqui as suas concorrentes diretas, que a CF Motos não deveria chegar com esse preço na Ibex 450. E eu, na minha opinião aqui, eu acho que um preço justo para a chegada da marca, que está sendo agora, até então a CF Moto em 2 rodas, né, em motos, ela é totalmente desconhecida, é uma marca que vai ter que se provar muito ainda. Eu não discuto aqui a qualidade dos seus produtos, eu já estive presencialmente com as motos CF Motos 2 vezes já na Argentina, no Paraguai, vi que são excelentes, material muito bom de acabamento, construção, as motos são boas, mas é uma marca nova, e o brasileiro já tem toda aquela desconfiança com motos chinesas, e por tudo isso, eu acredito que o preço ideal da Ibex 450 seria R$ 34.990, nem que eles fizessem isso em um primeiro lote, em um primeiro momento, um preço promocional, para poder despertar um pouco a curiosidade das pessoas, para ter um preço acessível. Haja vista que ela tem concorrente, e eu vou mostrar para vocês já, até mesmo em proximidades, especificação técnicas, por preços muito melhores do que R$ 40 mil, né? Então, é isso que nós vamos conversar hoje, tá, pessoal? E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou abrir aqui a tela para vocês e eu vou mostrar quais são as concorrentes, que é a Himalaia 450, né, a moto da Royal Enfield, e também a Honda NX 500. Essas motos estão muito próximas à precificação, muito próximas não, a Himalaia está bem distante dos R$ 40 mil, mesmo a sua versão com pneu sem câmara, que é o mesmo modelo que acompanha, por exemplo, a Ibex 450. Porém, ela tem uma proximidade muito maior ali com a Honda NX 500. Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir a tela aqui para vocês e mostrar alguns dados nos quais, na minha opinião, eu gostaria de saber de vocês, na qual eu considero para a CF Moto Ibex 450 um preço muito elevado, se chegar por R$ 40 mil, não pela moto mais uma vez, mas por causa do que ela tem de concorrência já estabelecida aqui no Brasil. Bora lá. Pessoal, rapidinho aqui, antes eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Pessoal, vamos lá. Eu abri aqui o Google, tá? Só para um efeito de ilustração, dos 4 modelos que vão chegar agora no lançamento da CF Motos aqui no Brasil.
que vão ser a Ibex 450, que vai ser o tema desse vídeo, a CLC 450, a sua moto num estilo mais custom cruiser, e também a 450 Bobber, essa sim de todas as quatro, a que mais me agradou. E por fim, a Ibex 700, essa daí que vai ter um concorrente de peso e muita qualidade, que vai ser a Zonte 700, que vai ser lançada esse ano. E eu até já estou dizendo que a Zonte 700 vai ser a Ibex 700 Killer, tá? Mas isso vai ser tema para um outro vídeo, até mesmo para comparação. Vamos nos ater aqui então a Ibex 450, que diz aqui no Google, uma descrição rápida, uma definição rápida, que diz que é uma Big Trade de 450 centímetros cúbicos, voltada para uso off-road, focada em ser leve e concorrente de modelos como a Royal Enfield Himalaia 450. E quando a gente vem aqui para a própria CF Motos e compara a ficha técnica dela, observa a moto, tudo, tem alguns pormenores que são superiores à mesma Himalaia 450, né? Entre eles, o que mais se destaca, sem dúvida alguma, é o seu motor bicilíndrico, que entrega 44 cavalos. Outra coisa importante também está aqui é o seu tanque de 17 litros e meio, uma baita autonomia que vai ter essa moto. Porém, lá em Portugal, eu tenho até relatos nos meus vídeos, que até peço se o português que escreveu puder escrever aqui também, ele disse que essa moto já é comum lá, porém ela bebe bastante. Então temos que ver direitinho como é que vai se comportar essa moto com nossa gasolina aqui, já vai ter 30, na melhor das hipóteses, né? 30% de etanol, tá? Outra coisa legal é o peso dessa moto, que em ordem de marcha, ou seja, com todos os líquidos, ela vai chegar entre 190 a 200 quilos. Se for colocar ela aqui em peso seco, são 175 quilos, um bom peso para uma moto dessa categoria, né? Além disso, tem algumas coisas que chamam a atenção nela, que vem a ser aqui o seu painel, né, que vai ter a conectividade com o aplicativo da própria CF Moto. E também, são 3 anos de garantia, e também todo o design da moto, né? Uma pegada um tanto quanto mais off-road, tá, pessoal? Eu acho que o mais chama atenção é isso. São os 44 cavalos, um motor bicilíndrico, tanque de 17 litros e meio. E aí também um banco, né, de distância do solo de 220 milímetros, né, a altura do solo, não o banco, da altura do solo, tá? E a potência de 44 cavalos. Porém, do outro lado, nós vamos ter aqui, aí sim, que é o faro que é o concorrente de peso para a CF Moto 450, que é a Royal Enfield Himalaia 450. Se a gente pegar aqui essa versão, que é a versão mais top deles, que é com pneu sem câmara, tal qual a Ibex 450, essa moto vai estar saindo por R$32 mil, com a diferença de ser um motor monocilíndrico e que entrega aqui, se eu não me engano, 40 ou 41 cavalos, né? Se eu não me engano aqui, são 41 cavalos, isso mesmo, 40 cavalos, né? Então, temos uma moto que tem uma boa concorrência, um tanque também de 17 litros e o peso em ordem de marcha também com os mesmos 190 quilos. Ou seja, o peso dela, que é o que importa realmente, com combustível, né, e elementos de fluidos, vai dar os seus 190 quilos. O peso é muito próximo. O tanque da Himalaia são 17 litros, apenas meio litro a menos do que a própria CF Motos. Porém, é um motor monocilíndrico, ou seja, um motor bicilíndrico, ele já se caracteriza como um pouco mais confortável em sua tocada. Mas a grande questão aqui é o seguinte, né, a Himalaia tem já o sistema ABS, Full LED, tudo aquela mesma coisa que tem na CF Motos, né? Porém, o que se coloca aqui em questão é de R$32 mil da Royal Enfield para R$40 mil da CF Moto. Estamos falando aqui de R$8 mil, né? É um bom valor. É um bom valor, ainda mais até porque quando você compra uma moto dessa, você vai ter que fazer a documentação dela, vai ter que pagar IPVA e tudo mais, pode somar mais R$1,5. E além disso, tanto a Himalaia 450 como a CF Motos, você tem que ter o seguro. E seguro é só com a Sowind Seguros. A Sowind Seguros é a corretora que segurou a minha Zontes E350 por apenas R$169 por mês. Seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em todas as cotações que eu fiz. Sowind Seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo, corretor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for, e de qualquer lugar do Brasil. Sowind Seguros! Então, quando você coloca no papel que você tem que pagar o registro da moto, IPVA, emplacamento, mais o seguro,
uma moto dessa aqui vai chegar próximo na casa dos 38, 39 mil. Ainda assim, se torna mais barato do que você pegar uma concorrente dela, que é a CF Motos, pelo seu preço, sem contar o seguro, sem contar os documentos, sem nada, né? Então, se a gente colocar aí a CF Moto 40 mil, vai chegar talvez na casa dos 44, até 45 mil reais com o seguro. Então, já se torna um tanto quanto cara, na minha opinião. Porque o brasileiro, gente, infelizmente, ele só vê o preço final da moto. Ele não coloca, né, a questão do seguro, ele não coloca a documentação, ele não coloca o preço das revisões, que nesse caso aqui da Royal Enfield, não tem nem como dizer que são manutenções, revisões baratas, né? Até mesmo que a primeira revisão já sai com 500 quilômetros. Você dá um rolezinho de 500 quilômetros, tem que fazer a revisão, né? Então não é uma revisão barata, nós não sabemos preços nas revisões da CF Motos, porém há uma diferença gritante no valor, é muita diferença. E é por isso que eu falo que a CF Motos deveria chegar aqui pelo valor de R$ 34.990 para ter um preço justo e convidativo, para que quando a pessoa fosse conhecer a CF Motos, ela não colocasse ali na comparação a Himalaia 450. É um motor aqui também que nós temos que dizer, até para manutenção, as coisas, tudo. Eu vou até mostrar para vocês aqui um comparativo agora. É um motor de mais fácil na Himalaia, mais fácil manutenção do que a própria bicilíndrica da CF Motos. Mas a questão do preço, comparando apenas as duas motos, é uma coisa gritante, pessoal. Então, na minha opinião, e eu peço que vocês digam aqui, talvez eu esteja errado, a CF Motos deveria chegar com um preço mais atrativo, nem que fosse um primeiro lote. Porque o grande problema, e eu falo a grande parte do sucesso ou fracasso da CF Motos no Brasil, vai depender única e exclusivamente do preço dos seus modelos. Eu não questiono aqui a qualidade das motos. Eu já conheço as motos, eu já estive com as motos, eu rodei no Paraguai com as motos CF Motos há 2 anos atrás, trouxe para vocês e eram só elogios. A grande dificuldade da CF Motos é encontrar a precificação correta e não fazer igual a JTZ, por exemplo, fez, que inclusive é meu patrocinador, tá? Como a JTZ fez com as Ontes, quando chegou aqui no Brasil, jogaram o preço da GK350, tinha loja aqui no Brasil cobrando 39 mil reais. Uma moto que o preço público sugerido era 35 mil reais, que já era caro. Tinha loja cobrando 39. Aconteceu? A GK350 flopou e hoje na concessionária Podium você compra uma GK350 0 km no plástico por 28.720. Estou deixando para vocês o contato aqui. Ou seja, praticamente 10 mil reais a menos em um ano. E isso aí foi um grande pênalti para a JTZ, tanto que eles reconheceram o erro e voltaram atrás da precificação, mas aí já é tarde, o produto se torna queimado. E a GK é uma baita moto. Né? Então, para não ocorrer a mesma coisa com a CF Motos, o ideal é ter um preço atrativo e convidativo, na consoante da palavra, para convidar as pessoas a conhecer o modelo. E para quando chegar e for comparar com uma Himalaia, falar, pô, mas é só 2 ou 3 mil reais a mais. Então compensa pegar uma CF Motos, ok? E por fim, vou colocar aqui agora para vocês o comparativo que eu disse da questão aqui da CF Motos. Tá? E não sou eu que estou fazendo apenas esse comparativo, é um comparativo feito aqui pela MX Parts, né? Então, se a gente comparar aqui a CF Motos com a Royal Enfield Himalaia 450, a Himalaia tem como pró o preço inicial bastante acessível, 32 mil reais, seria 8 mil reais, né? Posso colocar aqui quanto? 20% a menos que uma CF Motos. Né? Então, simplicidade mecânica que facilita manutenção e reparos. Foi o que eu falei para vocês agora. A Himalaia é mais fácil você fazer a manutenção e os reparos. E uma vocação off-road evidente, graças ao chassi robusto, roda 21 dianteira e ciclística voltada ao uso em terra. Aquele negócio de desligar a ABS, as duas tem, etc e tal, tá? Agora o contra, a Himalaia para a CF, ela tem uma potência inferior, que eu falei que são cerca de 40 cavalos para 44 da CF Motos. Estamos falando de uma melhora de 10% de cavalaria, porém com 20% a mais no preço. Será que a conta justifica? Peso em ordem de marcha semelhante, como falei, 190 quilos, mas sem a suavidade do motor bicilíndrico. Isso aí também é outra coisa, conta bastante, né? O conforto é muito melhor no bicilíndrico, né? E aí, a outra questão também que não posso esquecer, tá? A favor da CF Motos, tem aqui o controle de tração, que não tem em nenhuma moto da Royal Enfield até o momento. Então, a vantagem também da CF Motos é uma moto mais moderna. Tá? Muito mais moderna. Tem o controle de tração, tem um painel TFT grande, bonito.
apesar que eu prefiro particularmente o painel da Himalaya 450, onde você pode espelhar o Google Maps ali, né? Mas isso é uma questão de gosto. Porém, o controle de tração e o motor bicilíndrico fazem a diferença aí. A outra moto, e aí eu vou pedir para vocês, aquele pessoal que fala Honda é Honda aqui, para comparar, tá? A outra moto que nós temos no comparativo é a NX500. E a vantagem da NX500, pessoal, é que a reputação consolidada da marca Honda, Honda é Honda, pai. Pode chorar, não tem o que falar. Honda, você. Eu não tem nem que falar da Honda aqui, tá? Vamos deixar quieto. A Honda já tem uma ampla rede de concessionárias, peça em qualquer lugar, etc e tal. Ótimo valor de revenda da Honda. A gente sabe que a Honda não perde tanto valor. Um motor bicilíndrico de 470 centímetros com 50 cavalos praticamente. Então ela é mais potente. Tá muito mais potente, né? Estamos dizendo aí em torno de 6, 7 cavalos, 6 cavalos a mais do que a CF Moto. E a ciclística é equilibrada para rodovias e longas viagens. Então, se a gente pegar uma NX500, a proposta dela é exatamente isso: longas viagens, um trajeto urbano. Que eu acredito também, né, que a grande parte do pessoal que comprou moto hoje não é para fazer trilha, né? Se é para fazer trilha, pega aí uma CR da Honda, tem diversas motos, uma KTM, para você fazer trilha. O cara vai fazer trilha com uma 450 pesada, né, pessoal? Agora, o contra aqui da NX, aqui diz o preço elevado, geralmente entre 45 e 50 mil reais. Mas a gente colocar uma moto aí de 45 mil reais, tá pagando 5 mil reais a mais do que uma CF Moto, uma Honda que entrega muito mais. Se você pagar ainda 50 mil reais numa NX, que para mim é muito dinheiro, você está colocando 10 mil reais. Porém, se você precisar vender a moto, esse retorno é garantido e a depreciação do preço é muito menor. Até mesmo em função que Honda já está consolidada no Brasil há 50 anos. CF Moto nem chegou ainda. Então a desconfiança, como eu falei no começo, é muito grande. E aqui diz que coloca o modelo em um patamar de investimento superior. Muitas versões utilizam roda dianteira 19, menos apto off-road, tal. E a leitura, né? A NX500 é imbatível e com fiabilidade pós-venda. E a 450 MT se destaca a oferecer roda 21 dianteira, pacote eletrônico avançado e valor mais baixo, atraindo pilotos que querem rodar bem no asfalto, mas que entram com frequência na terra. Então, tem esse equilíbrio todo. E por fim, agora, já mostrando aqui as comparações, eu vou voltar e dar aqui as minhas considerações finais. Bora lá! Pessoal, antes das minhas considerações finais, eu quero dizer que o Gato Mercosul, Minhau, é o meu fornecedor oficial de tecnologia, inclusive dos meus consoles de videogame, do meu PC Gamer, de todo o meu setup da Apple, Mac Mini, MacBook, iPhone 17 Pro, o meu Apple Watch, tudo da Apple, o Gato Mercosul vende com o melhor preço do Brasil. Inclusive também periféricos de informática, memória RAM, placas de vídeo, etc e tal. Gato Mercosul, deixando para vocês aqui embaixo, Miau. Se você usar o meu cashback, está aqui embaixo, Rick_Miau, você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer produto do site, inclusive Apple, com o melhor preço do Brasil. Gato Mercosul, Miau. Pessoal, então vamos lá, considerações finais. Eu trouxe esse vídeo no qual eu considero que se realmente chegar o preço da Ibex 450 por 40 mil reais, ou então aquela pegadinha que toda empresa coloca, R$ 39.990. Isso são 40 mil reais, pessoal. Ela vai estar em um preço muito distante da sua principal concorrente, que já está consolidada no Brasil, que é a Royal Enfield, a Himalaya 450, que está na casa dos 32 mil reais. Vai ser uma diferença de 8 mil reais, ou seja, praticamente 20%, apesar que a CF Motos ela tem aí o seu controle de tração e também o seu motor bicilíndrico. Aí cada um tem que decidir se vale a pena pagar 20% a mais do que uma Royal Enfield por conta desses atributos, né? E também ela vai estar em um preço muito próximo à NX500, que apesar de não ter a sua vocação off-road, é uma moto que vai ter uma praticidade para o uso urbano, para viagens, para rodovias. E eu considero que uma pessoa que vai pagar aí 40 mil reais numa CF Moto, ainda com toda a tecnologia embarcada, não vai usar para colocar no off-road constante. Até mesmo que não pegaria esse dinheiro e compraria uma KTM ou compraria uma CR para poder subir as trilhas e tudo mais. Então, eu considero que quem vai comprar uma CF Moto 450 vai querer viajar com ela, vai querer usar no trajeto urbano. E aí vai ter a concorrência da Royal de um lado e da NX,
que ainda que pague 10 mil reais a mais, pelo menos 10 mil reais, se você precisar vender a moto, se desfazer dela, você não vai ter uma depreciação tão grande no valor, porque Honda já está no Brasil há 50 anos, Honda é Honda e não perde tanto valor, diferente da CF Motos que sequer chegou, nem chegou ainda. Então, eu diria que um chamariz, né, um atrativo para a CF Motos seria justamente a questão da precificação. Se fizer a precificação correta, vai se dar muito bem. Agora, se não fizer, pessoal, vai seguir, como falei, a linha das Ondas aí que precificou mal a sua GK. Ou então também, um exemplo recente que é a Moto Morini. Inclusive, pessoal, também dá um recado, dia 21 agora, daqui a 10 dias, eu vou estar no Rio de Janeiro, pois é, para poder conversar com o pessoal da primeira concessionária da Moto Morini que vai abrir lá, tá? Entraram em contato comigo, pediram para eu mandar um projeto para eles, para divulgar a Moto Morini do Rio de Janeiro. Engraçado, tem tanto youtuber grande no Rio de Janeiro de motos, os caras vieram chamar o Rick, né? Por que será? Inclusive, vou ficar lá do sábado, da sexta para o sábado, passar o sábado com eles e contar como vai ser a prospecção do meu trabalho para com a Moto Morini, lá do Rio de Janeiro, e talvez, né, provavelmente, se aceitarem as minhas condições, Moto Morini vem pro canal também, tá? E quem diria, hein? Tem que ser lá do Rio de Janeiro, caramba, tô lascado. Mas vai ser um bom desafio, né? Então a Moto Morini, que trouxe boas motos, foi apresentada junto com a CF Motos, não emplacou ainda, justamente em virtude dos seus preços. A Moto Morini tem boas motos, tem motos de qualidade, isso ninguém nega, ninguém. Qualidade similar, eu diria assim, à CF Motos, porém a precificação está impedindo aí, e também uma falta de marketing, né? Mas nós vamos resolver esse problema, tá? Mas está impedindo que a marca se consagre. E em breve também, a CF Motos vai ter aí o lançamento da Moto Morini All-Track 450, que foi apresentado no Festival Interlagos, e eu achei, para o meu gosto, a Moto Morini All-Track mais bonita do que a CF Motos. Mas isso é gosto pessoal, tá? Mas então é isso, pessoal. Para não ficar muito longo o vídeo, eu considero que a questão da precificação vai ser ponto fundamental para a CF Motos, tá certo? E para finalizar aqui, a minha errata, que eu fiz aquele vídeo que deu maior polêmica, 4.500 visualizações em menos de um dia, no qual eu dizia do hype ao flop da CF Motos. Realmente eu estava errado naquele vídeo, né, no qual disse que seria apresentado até janeiro. Isso eu fui induzido por alguns youtubers que foram chamados para o evento da CF Motos, que falaram, para o último evento em dezembro, tá? Que falaram que em janeiro ia ter concessionárias, mas no site, que é onde eu deveria ter consultado, realmente diz que é no primeiro semestre que vai ser lançado, não dizendo uma data específica. Então, eu realmente errei naquele vídeo e não tenho problema algum aqui, porque eu não tenho compromisso com erro, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e diz aí. 34.990 tá um preço bom para CF Moto e BX 450 ou deixar mesmo os 40 mil que vai vender bastante. Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu! It's okay to ask for